Olá pessoal, boa tarde, muito obrigado de já pela oportunidade e o carinho de todos vocês que estão nos acompanhando e vocês que também estiveram nos assistindo no vídeo anterior e também colaborando, deixando algumas questões, algumas perguntas que podem muito nos ajudar no decorrer da nossa transmissão ao vivo. Ao longo desse dia, algumas pessoas têm nos procurado e têm nos chamado para comentar acerca de algumas atividades que nós temos aqui na nossa rede social. E algumas pessoas perguntaram para mim recentemente acerca dessas perguntas aqui que são muito comuns nesse período de finado, né? Algumas pessoas me perguntaram, pastor, é possível... qual a utilidade da gente estar acendendo vela para as pessoas que já faleceram, as pessoas que morreram? E a outra coisa que também o Vinícius me perguntou, João Benigno perguntou, acender vela para os mortos, pastor. Não é? Como é que fica essa questão? Então nós vamos trabalhar sobre isso, responder por que as pessoas acendem vela e qual o efeito que tem essa questão do acender vela para você que é crente, para você que quer servir a Deus, para você que entende que é servo do Senhor Jesus. Depois o Carlos Vinícius faz uma outra pergunta aqui, que é sobre a questão dos lugares vistos como mal assombrados. É possível ter lugares ou locais que sejam de fato mal assombrados? E o que isso realmente significa? A outra questão que as pessoas estão nos perguntando aqui é quanto à alma daqueles que não subiram para o céu. Não é? Eles ficam aqui na terra para fazer o que mesmo? Eles ficam fazendo o que aqui na terra? A pergunta dele, né? E os espíritos ruins, eles ficam vagando por aqui? São algumas das perguntas que vamos buscar responder a partir de agora. Eu quero para cada uma dessas questões começar trazendo um texto bíblico. Vamos começar pela ordem, a questão do acender vela. De onde vem essa ideia? Segundo as autoridades de cunho católico, elas costumam dizer que a prática do acender vela é para que as pessoas não fiquem nas trevas do outro lado da vida, né? Para que do outro lado da vida essas pessoas tenham os seus caminhos iluminados e elas não fiquem na escuridão. Essa é tradicionalmente a resposta que se dá para essa questão do acender vela, que é para iluminar os caminhos delas do outro lado da vida, das pessoas que faleceram, das pessoas que morreram. O que as Escrituras vão nos dizer a respeito disso? Talvez você já deve ter lido no Santo Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12. Lá diz, de novo ou outra vez, falou-lhe Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas. Esse texto, ele é uma grande verdade. A palavra de Deus aqui na terra, ela é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. E a palavra de Deus, ela nos dá o entendimento suficiente para entender que nós não precisamos de luz dessa vida que tenha qualquer efeito na nossa vida espiritual. Na verdade, as coisas dessas vidas, as coisas terrenas dessa vida, pode até nos ajudar em determinadas situações. Por exemplo, faltou energia, você não tem ali uma lanterna, você não tem ali uma luz de emergência, você tem vela. Pode acender, pastor, uma vela, ainda que seja dentro do templo, para a gente fazer o culto quando não tem nenhuma iluminação? Sim, pode, tranquilamente, sem nenhum problema, porque a vela, ela nem aumenta e nem diminui a santidade de nada, né? Mas se você tem, por exemplo, uma lanterna, para que você vai usar uma vela que é insignificante se comparada a uma lanterna? Se você tem um celular bem carregado, por que não usar a luz do seu celular ao invés de uma vela, uma vez que a iluminação de um celular em um ambiente ela é muito melhor do que 10 velas juntas, uma da outra. E sem contar a questão da poluição que há quando está queimando, derretendo a cera. Então tá. Essas coisas tipo vela e outras coisas não têm o menor efeito no mundo espiritual. Por conta do paganismo, que ela está totalmente associada, e as formas de culto onde as pessoas atribuem sentido espiritual para as velas, aí já começa agravantes e problemas espirituais, porque acaba se tornando um ritual pagão, um ritual idólatra, um ritual que é, na verdade, vazio de significado e que apenas
lança trevas sobre o conhecimento de Deus. E quando alguma coisa, ao invés de clarear e de trazer um melhor conhecimento da vontade de Deus, começa a ser colocado como algo que é de suprema importância para a realização de um culto, isso é um paganismo. Paganismo são aquelas coisas que são feitas a parte de um apadrinhamento. E que apadrinhamento é esse? Nós temos um Pai, que é Deus, e agimos sobre a liderança, as ordenanças e as instruções desse Pai. Quando nós estamos submissos à sua vontade, então nós estamos apadrinhados. Apadrinhados por quem? Pelo nosso Pai Celestial, que é o nosso único Pai no universo espiritual. Então, por isso que nós não somos considerados pagãos, porque nós sempre fazemos tudo de acordo com a vontade do Pai. Quando uma pessoa faz alguma coisa que contraria a vontade do Pai, ele está agindo como um pagão, como uma pessoa que não tem paternidade espiritual. E os filhos de Deus se submetem à palavra de Deus. Na palavra de Deus não há nenhum momento que nos recomenda o uso de velas. E aí algumas pessoas voltam para as tradições judaicas do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, e para algumas figuras que apresentam o candelabro, as luminárias, que aparecem lá no Apocalipse, e então tenta trazer essas coisas para, de alguma forma, tentar dar algum sentido para nós nos nossos dias. A grande verdade é que todas essas explicações, elas, além de uma enrolação muito grande, elas não significam nada mais e nada menos do que isso. Enrolações sem sentido e, portanto, infrutíferas. Então, eu quero chamar a sua atenção para algo agora muito importante. Jesus disse que ele é a luz do mundo e quem o segue não andará em trevas. Ele está conosco tanto aqui quanto após aqui, como o nosso Senhor havia dito para o moço que havia sido morto lá na cruz do Calvário. E ali havia também, claro, se arrependido dos seus pecados. O Senhor disse para ele que ele estaria com ele no paraíso. Ou seja, Jesus, que é a luz, estaria com ele do outro lado da vida, sem nenhuma dificuldade. Uma outra situação interessante é quando você pensa no paraíso, onde vão as pessoas que morrem no Senhor Jesus imediatamente. Essas pessoas, quando morrem, elas têm um destino certo. E aqui a gente agora começa a responder até a pergunta do Carlos Vinícius. As pessoas, quando morrem, as almas que não sobem ao céu e ficam vagando por aqui, então a gente pode ler Lucas capítulo 16, eu abri aqui uma página no PC ao lado, e a gente vai ler. Diz assim, Lucas 16, 22. E aconteceu que morreu o mendigo, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Verso 23. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então veja, quando as pessoas morrem, elas têm dois destinos. Se essa pessoa for um crente, um servo de Deus, um evangélico, essa pessoa morre e ela vai para o seio de Abraão, que a Bíblia também chama de paraíso, na expressão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essas pessoas vão para lá, ficam em plena atividade de tudo que fizeram, como Lázaro descansava dos sofrimentos, e aquele outro vai para o inferno imediatamente à sua morte, e ele não vai ficar vagando. Então nenhuma alma fica vagando por essa terra. Quem está vagando por essa terra são demônios, espíritos caídos, espíritos malignos que foram lançados para baixo, né, que aqui estão. Então esses são os que se apresentam em nome de entes queridos, e esses são os que de fato atormentam a vida das pessoas, geralmente pessoas que não têm Deus em suas vidas, pessoas que não têm uma aliança com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essas pessoas são atormentadas por estes espíritos maus. Mas as pessoas, quando morrem, vêm os anjos e levam essas pessoas para o seio de Abraão, ou as outras já morrem e abrem os seus olhos em tormento no inferno, de acordo com as Escrituras. As pessoas fazem uma confusão porque elas não entendem a distinção de paraíso e o céu, onde está o trono de Deus, e as pessoas também não entendem a diferença entre inferno e lago de fogo. Geralmente elas misturam inferno com lago de fogo, paraíso com céu, e fazem um ciribolo, e elas não conseguem entender o que as Escrituras ensinam claramente. Céu é diferente de paraíso e o lago de fogo é diferente do inferno. São algumas coisas que a gente precisa entender. E num outro estudo a gente trabalha sobre isso. Mas avançando aqui, uma outra coisa, essa questão de acender velas, ela é interessante porque no novo céu e na nova terra,
em que vamos habitar, lá não vai precisar dessas coisas. Apocalipse capítulo 21, a palavra de Deus vai dizer no versículo 23 e no versículo 24 que a cidade ela não necessita nem da luz do sol e nem da luz da lua, porque nela, para que nela resplandeça, porque a glória de Deus, veja, a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então a lâmpada do crente após a sua morte é Jesus Cristo. Então não há necessidade de você seguir esse ritual pagão de estar acendendo vela na cova daquele seu ente querido. Especialmente porque quando você vai lá, né, você já vai logo cedo do dia. Então, ó, agora mesmo são aqui 1h33. Qual a necessidade de se acender uma vela 1h33? Se o sol já está iluminando? Se é que precisa de alguma iluminação nessa terra para não estar em trevas, esse é o horário menos adequado para isso. Então, mas tudo isso é por conta de um paganismo, porque atribuem a luz da vela, do isqueiro, a fogo e queimando algodão na cera, um valor espiritual que não existe. Essa é uma das situações. A outra coisa importante para a gente entender é que aqueles que morrem no Senhor, eles não precisam de luz dessa terra, exatamente porque o Cordeiro é a nossa lâmpada no novo céu e na nova terra. No local em que nós vamos, o destino espiritual que Deus tem preparado para nós, nós não precisamos das luzes dessa terra, das candeias dessa vida. Por quê? Porque lá no céu tem. E as nações, pessoas do mundo inteiro andarão na luz da glória do Senhor na eternidade, como o texto de Apocalipse capítulo 21, versículos 23 e 24 deixam muito bem claro para nós. Pelo texto que nós acabamos de ler, em Lucas capítulo 16, nos versículos de 22 a 23, também fica claro que as pessoas que morrem, elas não ficam vagando por aqui, perambulando por aqui. Elas não ficam passeando nessa terra. Os chamados espíritos familiares são espíritos de demônios que personificam a vida de pessoas que já partiram e já não estão mais entre nós. E por isso, todas as vezes que alguém diz que está tendo contato com um parente dela, por conta disso, daquilo outro, porque diz coisas que aconteceu que só um parente poderia saber, as pessoas esquecem que no mundo espiritual existem demônios que estão ao derredor, rugindo como leão, caçando a quem possa tragar. E por serem espíritos enganadores, eles usam as informações que têm para ludibriar as pessoas e para desencaminhar as pessoas da firmeza. E por isso a Bíblia diz, eu temo que assim como a serpente enganou Eva, vocês também sejam iludidos e descaiais da vossa própria firmeza. Então não permita que o maligno enrole vocês com essas histórias que por aí se contam. Em suma, o que eu posso dizer para você é que não há necessidade de acender vela, uma vez que os elementos terrenos não têm qualquer efeito no mundo espiritual. Os elementos da terra, fogo, cera e algodão queimado, não tem nenhuma penetração no mundo espiritual. Queima aqui, polui aqui, se desintegra aqui e acabou aqui. Não tem qualquer efeito espiritual nas escrituras, em qualquer parte da revelação que Deus fez de si mesmo aos homens. Isso é mero paganismo. Nada a ver com Deus, nada a ver com a sua palavra, nada a ver com as suas instruções para as nossas vidas. Segunda questão é a assombração. Existe assombração. Por parte de quem? Por parte dos demônios. Os demônios interagem, têm contato com os homens? Sim, um demônio tentou Pedro e colocou palavras nas suas bocas. A Bíblia diz que o Senhor repreendeu na pessoa de Pedro, Ananias e Safira, dizendo, por que permitiste que Satanás enchesse o teu coração para que você pecasse contra Deus? Então, esses espíritos imundos, eles interagem. Havia uma mulher que estava há 18 anos, andava encurvada, porque um demônio a havia escravizado ao longo desse tempo. A Bíblia fala de os filhos de um judeu chamado Seva, que foram tentar expulsar um demônio, e ali aquele demônio que estava possuindo a vida de alguém ali, foi para cima deles, dizendo, eu conheço Paulo e Jesus, eu sei, mas vocês quem são? E esses demônios estavam dentro da vida dessa pessoa. Jesus Cristo mesmo se deparou com a situação de um jovem que estava possuído, e desde a sua infância esse espírito maligno o atormentava, e os discípulos não puderam expulsar aquele demônio. O nosso Senhor Jesus Cristo foi lá, expulsou o demônio e disse que aquela casta de demônio não sairia com coisa alguma, senão com jejum e oração. Então, tudo isso é verdade.
O Senhor Jesus falou e é uma pura realidade. Os demônios existem e eles sim é que fazem esse terror, essas aparições, esse tipo de coisas que a gente considera como assombração. Mas aqueles que foram, aqueles que morreram, eles não têm mais nenhum contato com essa vida. Por isso que a Bíblia diz que quando a pessoa morre, naquele dia perece todos os seus planos e sonhos e ele não sabe de nada do que se faz debaixo do sol. Que alguns pensam que ali é a realidade deles, lá na vida além túmulo. Não, nada disso. Ali está fazendo uma meditação do que acontece aqui em cima da terra e abaixo do sol. Fazendo isso, ó. Aqui é o sol, aqui é a terra. Do que se faz em cima da terra e abaixo do sol, as pessoas que morrem não têm qualquer participação. Por quê? Porque tudo aquilo ali foi selado para ele. Aqui dali acabou, ele não tem mais qualquer contato com essa vida. Depois da morte, segue-se o juízo. E não mais segue-se uma situação. Nessa mesma história do rico e do Lázaro, que é parábola, outro diz é história. Se você pegar como parábola e se você olha como história, a verdade é a mesma verdade e não tem como negar que o Senhor Jesus estava dizendo que aqueles que vão, eles não têm mais contato com esse mundo. Porque está em concordância com o capítulo 9 de Eclesiastes, que eles não têm mais qualquer participação do que se faz debaixo do sol. Isso aí é algo muito claro. Então, não existe essa de dizer, minha mãe está aparecendo, meu tio está aparecendo, uma pessoa muito querida minha que morreu, hoje está aparecendo para mim. Isso não existe. Existem demônios que se aparecem e se apresentam no nome de pessoas. Esses são chamados nas Escrituras Sagradas de espíritos familiares, que não é outra coisa senão espíritos de demônios que estão tentando as pessoas. Certinho? Gente boa e gente amiga, eu quero de já agradecer a todos vocês que estiveram nos acompanhando e dizer que eu agradeço os amigos que mandaram essas perguntas novas para a gente, o Carlos Vinícius Nascimento e também o João Benigno, que mandou essas duas perguntas que nós acabamos de responder. E se você tiver qualquer curiosidade bíblica, se você tiver qualquer pergunta relacionada a esse momento que nós estamos vivendo, que é a questão do dia de finado, respondo aqui para você. Se você tiver alguma curiosidade sobre eu posso ir hoje, que é dia de finado, lá no cemitério, e se eu for, o que é que eu vou fazer lá? Eu fiz um vídeo anterior a esse, você pode estar conferindo ali, nós trabalhando cada uma dessas questões, certinho? Um forte abraço a todos vocês, Deus os abençoe e guarde em nome de Jesus, até a próxima.